desse fato. Estou vivendo isso. Minha missão, até dia 1º de dezembro do ano que vem, é levar pessoas que estão sendo feridas e envolvê-las. Repita comigo agora também 10 vezes: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Seja qual for a sua ferida física, psicológica, emocional e espiritual, são diferentes do que eu estou falando. Repita comigo: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Eu sou vitorioso pelo sangue. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu nunca fiz isso com vocês, mas o Senhor disse: faça, ensine, compartilhe. Como assim? Como eu rezo? Como eu medito a palavra? Como que eu faço com a palavra de Deus? Por favor, antes, quando eu prego a Bíblia, quero que o Senhor fale comigo. Coloque a mão na sua frente direita. Vem, Espírito Santo, abrir a nossa mente. Eu sei que a palavra de Deus ela é viva. Ela não é um livro qualquer. Infelizmente, muitas pessoas leem como se fosse um livro qualquer. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Em grego ela é rema, ela fala. Mais do que logos, ela é rema. Rema é a palavra dita para você, para mim, para nós, porque é da vida. E olha só que lindo. Pode tirar, por favor, a mão na cabeça. Já foi lido, então vocês já foram impactados com a leitura, por sinal muito bem lida. Mas eu quero ler novamente com vocês, é assim que eu faço. A primeira vez eu sou impactado com a palavra. A segunda eu começo a mastigá-la. Aí depois eu vou pegando os versículos que mais tocam no meu coração para saborear. Então, da leitura de hoje, primeiro, diz assim, livro de Eclesiastes, depois quiser acompanhar, capítulo 3. Deus honra o pai e os filhos, e com eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita de cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. O que eu mais escuto, gente, são as pessoas: padre, quem aqui já reclamou que não é atendido por Deus? Por favor, fala a verdade. Vocês podem me enganar, a Deus vocês não enganam, tá? Então eu estou abrindo meu coração para vocês. Quem já reclamou com Deus que as suas orações não foram atendidas? Padre, não posso mentir. De todos os mandamentos da lei de Deus, são 10. Esse é o mandamento que nos dá bênção e perdão. Todos os outros mandamentos não podemos transgredir. Esse é o mandamento, o quarto mandamento, que a gente muitas vezes não dá valor, é que nos abençoa. Olha só, Deus honra o pai e os filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração diária. Então, na sua oração diária, você será ouvido. Continuando, quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai, gente, não sou eu que estou lendo, é a palavra de Deus, tá? Quem honra seu pai, literalmente, quem respeita o seu pai, terá vida longa, e quem obedece o pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto quando ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procure ser compreensivo para com ele. Não o humilhes. Aqui me lembro de uma história, você já deve ter visto uma vez. Até para vocês, queria até estudar a palavra. Tinha um casal que estava brigando, porque o pai, a nora que estava todo mundo, o pai já era idoso, então tudo que ele pegava, porque a mão já era trêmula, ele quebrava. Então ele chegou, ela falou assim: nossa, ela ficava brava, porque ele comprou uma coisa de madeira para não quebrar.
E nisso a criança só observando. Gente, as crianças observam tudo o que nós fazemos. Não sei se é verdade essa história, mas eu sei que ela mexeu comigo. Então a criancinha de 5, 6 anos observando. Nisso, o pai pega a criança com um estilete assim, cortando, que o pai também trabalhava com marcenaria, e lá fazendo, tipo, o que você está fazendo, filho? Ah, pai, eu já estou preparando o teu prato com você ficar quieto. 5 anos, vendo o modo que o avô estava sendo maltratado, ele já estava preparando para o filho. Aquilo que eu faço com meus filhos, assim como a festa transmite e se retransmite, acontece no universo. Continuando a palavra, é palavra de Deus, né? E aqui está demais, que em nenhum dos dias de sua vida, gente, olha essa frase, termina a leitura aqui. A caridade é o amor feita a teu Pai, não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Aqui é o Pai, guardem isso. E aí vem São Paulo. Gente, olha que fantástico. São Paulo nos dá uma aula de convívio familiar. Quem tem família, a sua família não é fácil. Não quer, para não constranger, vocês podem me enganar. A Deus, vocês não me enganam. Levante a mão que acha que sua família não é fácil. Lembrando que eu estou levantando as duas. Eu tenho minha família de sangue e tenho vocês. Ok? Pode abaixar. Duas caras. Não é fácil. Diz São Paulo: irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Isso, atenção, revestidos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor, ágape, é o vínculo da perfeição. Aí ele continua: que a paz de Cristo reine em nações, ao qual fostes chamados como membros. Como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Gente, da gratidão, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai, orientai uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, próprio Deus, São Paulo fala, hinos e cânticos espirituais, com ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo, por meio dele, dando graças a Deus Pai. Atenção, esposas, levante a mão, por favor, esposas. Olha quem está aqui. Esposas, sede solícitas. Melhor tradução que eu já vi aqui. Já vi várias traduções aqui, foi assertiva no português. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Quem é casado? Marido, por favor, levante a mão. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto é bom e correto no Senhor. E pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. Tudo isso pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, e é o que acontece muitas vezes. Quantas vezes nós vamos a palavra de Deus, ou lemos a palavra de Deus, até somos tocados, mas falta para de fato continuar e agir. Então, voltando à minha missão, eu vou tocar em algumas feridas, tá? Não estou cutucando, e não levante a mão. Eu conheço várias esposas que o marido infelizmente não te valoriza. Eu tenho feito, esse ano eu ainda vou terminar, assustador. O Mário, que está me acompanhando agora, ele é testemunho do Plantinho também, programa da rádio. Fica aqui o convite, amanhã das 8 às 9, acompanhar, depois gravado você pega no Spotify. O programa está demais, momentos diferentes. Mas voltando,
Nós estamos orando contra o bullying. E com bullying, medo. E eu confesso a vocês, quando eu falava do bullying, nós pensávamos em coisas do colégio, que é verdade, várias coisas que marcam do colégio. Quem é que já teve algum apelido ou foi zombado, humilhado no seu colégio? Por favor. Então, outros vão para o trabalho, são zombados. Mas o pior bullying, queridos, o pior, o que massacra na família. Vocês não têm noção. O que uma palavra maldita de um pai e de uma mãe destrói. Você não presta, você não vale nada. A falta de 3 palavrinhas, gente, 3 palavrinhas. Eu digo isso, ele não está aqui, mas ele sabe que outras vezes depois eu falei com ele, nos acertamos e nos amamos. Meu pai. Gente, eu sou filho mais velho, eu venho de uma família italiana. Nos amava, a família de se reunir, gente, não se reunia a família toda, não do lado do meu pai, mas do lado da minha mãe, era enorme. Eu era dos primos mais novos, do lado do meu pai, eu era o primo mais velho. Mas nós tínhamos um costume, entre nós não beijamos na face, tá? Eu nunca beijei na face. Eu me dava muito bem com meu avô, toda a minha família, mas com meu pai, ele tinha uma barreira. A única coisa para dizer que não nos dávamos bem era o futebol, que ele era corintiano também. Só que ele no jogo do Corinthians, ele era fanático e eu não. Então eu já ficava bravo, nossa, esse time ruim, ele já ficava bravo comigo. Então até com o Corinthians te ligava. Até que um dia, a gente tem que passar na pele isso. Eu estava voltando a volta à igreja, então eu estava num grupo de jovens. Nunca esqueço disso. E lá abriu a minha mente, falando sobre isso. Na verdade, não teve nem pregação nenhuma. O homem que ia pregar, o pai dele faleceu. Ele tinha uns 30 e poucos anos. Ele dizia assim: coisas que eu não tenho condições de pregar para vocês hoje. Mas uma coisa eu preciso falar. Eu, por causa da altura, eu sempre fico atrás. Na missa, eu não vou ficar na frente para não atrapalhar as pessoas. Eu sempre ficava no último lugar, então eu ficava lá no fundo. E meu pai, uma das coisas que ele me educou, homem não chora. Então era uma das coisas que, para chorar era complicado. Mas naquela vez, não, quando ele falou ao homem, bem, ele disse assim, guarda até hoje a frase: eu não desejo para ninguém o que eu fiz, por isso eu peço, não faça o que eu fiz. Eu nunca disse para meu pai que eu amava. Naquele momento eu parei e pensei, eu via o desespero daquele homem, a ferida que ele estava. Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí acabou, só que de manhã alguém foi substituir, eu tive que ficar lá toda a palestra, mas eu queria ir embora para falar com meu pai. Fui correndo, a igreja que conhece a Zona Norte de São Paulo, a igreja na Santana, hoje agora uma matriz, foi ter Basílica agora, mas era a igreja de Santana. Eu fui quase correndo, para chegar em casa. Entrei, minha família morava no apartamento, 14º andar, entrei, abri a porta, que a gente estava na cozinha. Quando entrei, minha mãe já chegou: fica longe do seu lugar. Eu falei, mãe, Corinthians perdeu. Vocês não têm noção do que é fanatismo. 7 dias sem falar com ele. Fala do time, então nem pensar. Eu falei, meu Deus, isso era meu pai. Eu escuto esse perder, eu brinco com o Corinthians, glória a Deus. Mas vamos lá, isso era meu pai. Eu tinha que respeitar, mas eu falei, não, coragem, vou ter coragem, não vou ficar com aquele homem não. Fui no banheiro, bati na porta, que nem ouvindo. Aí eu abri a porta oi, pai, fala com o senhor, nem olhando para mim. Aí eu baixei o rádio, estava ouvindo o terceiro tempo. Ele estava fazendo a barba, então tudo cheio de espuma. E aí ele chegou, abaixou o rádio, aí ele me olhou bravo. Aí eu olhei assim, dizer uma coisa muito séria: eu te amo, você é importante para mim. Eu confesso que eu queria dar um beijo nele, mas estava tudo lambuzado, espuma. Aí eu não fiz não. E saí correndo. Gente, parecia que eu lavei a minha alma. Vocês não têm noção. Eu pude falar uma coisa que 19 anos eu nunca falei. Eu quebrei um ciclo, calma, vocês vão entender onde eu cheguei, quando aconteceu. E eu fui, eu já estava cursando educação física,
Então eu acordava muito cedo e fazia um café. Eu estudava, era longe da faculdade, então eu fazia o café. No dia seguinte foi uma noite que eu comparava só com o Daniel da minha santa, que eu quase não dormia, ficava eu e minha mãe conversando. Mas, bom, voltando, estava leve, fazendo café, e a minha mãe nunca faz isso, ela entra e fala assim: Marcelo, o que você fez com seu pai? Eu fazendo café, na hora eu caí assim, sentei assim: por que, mãe? Tremi, porque seu pai era 6h30, tá? Quando eu falei com ele, e ficou no banheiro até as 9 da noite. Soube depois que meu pai, no mesmo dia, foi no meu voo e fez a mesma coisa com o meu vô. Beijou meu vô e disse que o amava. E desde então, não importava o lugar, quantas vezes eu encontrava no metrô ou em outros lugares, eu exigi meu pai aqui comigo, quantas vezes eu beijava esse pai, eu te amo. 3 palavras que podem mudar a vida. E meu pai, ele falava assim: filho, eu sei que te amei, nunca me deixou faltar nada, mas eu queria coisas, queria amor. As coisas passam, e dê o melhor, que são as 3 palavras: eu te amo. É tão simples. Outra coisa que eu vejo, perdão, mas eu tenho que falar, é muito fácil hoje jogar um celular na mão de uma criança. Tua criança precisa de você, pai. Eu sei que não é fácil nessa vida trabalhar, mas dê tempo para a sua criança. Se você não der tempo agora, sabe o que vai acontecer? Jogar no asilo. Se você não conversar com teu filho com essa idade, com esse momento, você, ou no outro momento, que ele seja seu confessor, senão ele vai conversar com outras pessoas que vão dar má orientação. Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo, levante a mão, por favor. Estou falando dos pais. Pais, mais do que presente, sejam o presente. E essas 3 palavras mudam. Eu estou falando isso e não estou falando porque é de saudade. Mas eu pude falar em vida. Eu pude falar em vida. Eu te amo. Desculpa, eu sei que eu estou ocupado, mas eu estou mexendo com pessoas. Quando eu nunca fiz isso. Nunca é tarde. E Deus vai curar. Eu vou terminar com isso, não fiquem tranquilos. Outra coisa que eu preciso falar, porque eu estou mexendo com várias vezes. Casados, por favor. Seja você com 1 ano de casamento, bodas de papel, seja você com bodas de pérola com mais de 30 anos, bodas de ouro, ou bodas de 20, 70 anos, que eu já peguei um casal. Se ama. A mesma coisa. Se vocês, marido e mulher, quando acorda de manhã, não falar: eu te amo, eu te amo. Ah, mas ele sabe nada. É como uma planta que não é regada. Se você não regá-la todos os dias, vai murchar. Por isso você acaba com o casamento. E hoje, infelizmente, as pessoas, eu vejo jovens ao casar, é como se fosse uma empresa. Eu vou casar, se der certo, eu raramente, eu peço a vocês, é um sacramento que eu peço perdão, Senhor, para fazê-lo, eu penso 1000 vezes. Mas quando eu converso com um casal, com um casamento, a primeira coisa que eu falo com a noiva: você quer ser feliz? Olha bem nos olhos dela, faça-o feliz. Porque hoje a pessoa quer ser só feliz, mas ela não quer fazer outro feliz. Aí eu olho para ele: você quer ser feliz? Faça feliz. Porque casamento você se torna uma só carne. Então a sua felicidade depende dela e vice-versa. E olha o que a palavra de São Paulo diz. Imagina a esposa que faz tudo e você não elogia a comida que ela faz. Você não diz que ela é bonita. Gente, vocês não escolheram os filhos que vocês tiveram, salvo aqueles que adotaram. O básico, eu comecei com o marido: por favor, quem é casado? Vocês foram obrigados a casar? Tanto que quando eu percebo no casamento, já aconteceu comigo isso, tá? Quando eu percebo que aquele casamento não está sendo válido, eu vou e anoto. Eu anoto esse casamento, eu senti, quando eu fiz a pergunta, você tinha espontânea vontade que você está casando, eu senti a pessoa não firme. Porque muitas vezes a pessoa está meio assim, eu não sei se ela está exagerando. Eu vou falar assim: ó, estava localizado, estava isso. Porque eu não sei se é pessoa, se ele estava na sã consciência do que ele está realizando, o que está acontecendo nessa união. Por isso eu já falei demais. Fica de pé, por favor.
Não estou aqui para cutucar, apesar que eu mexi em várias feridas. Mas lembrando da ostra, você e eu somos ostras. E todos nós somos filhos, todos. Eu sei que cada um de nós temos feridas. Vocês sabem que publicamente eu já falei para vocês. E a data está bem na minha frente aqui. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro 1º de outubro de 2013, quando eu tomei consciência, eu estava bem antes, que eu estava com uma depressão. Foram 7 meses, 22 dias, 7 meses, 22 dias de luta, de pedido, de oração, de equilíbrio, buscando na palavra de Deus, buscando. Ergue as suas mãos agora. E essa música, nós vamos cantar agora. Eu confesso a vocês, ia fechar o projeto desses 30 anos de sacerdócio. Não ia estar no projeto. Por incrível que pareça, um amigo, Thiago Tomé, falou: padre, você vai deixar a música que você canta, por sinal de propósito, hoje eu não cantei. Antes de começar a missa, eu bem controlar todo o mistério. Antes de ser padre, essa sempre foi a música que me acompanhou. Antes de ser sacerdote, já como diácono, essa música sempre acompanhou a minha vida. E obrigado, Senhor, porque tudo que eu falei pode entrar por ouvido ou pode transformar a vida. Isso eu creio no poder do Espírito Santo que faz isso. Por isso, ergue as suas mãos agora. Tony, pode pôr a música. E aumenta aí. E vamos todos cantar. Com exceção do instrumental, vamos todos cantar essa música. Não é isso aí. Isso não é para ficar esperto. Foi combinado, é isso aí. Até o Tony está emocionado. Achou? Pai, derrama toda a unção. E sobre você que está escutando essa música. Vê um pouco mais. Vem, Espírito Santo, tocar nas tuas almas, essa conexão. Erga sua mão agora. Isso é com coro. Com coro. Espírito Santo de Deus. Espírito. Espírito. Senhor, vai derramando toda a unção. Espírito Santo. Porque sem a tua unção, nada poderemos. Derrama a bênção, derrama sobre cada família, derrama toda a unção e quebra esse coração, a começar do meu.
esse transbordar de amor, a harmonização, a cura do coração. No mundo do ódio, o amor transbordamos do Senhor. Olha para mim. Espírito Agora vai fazer uma Santo conta. de Deus. Repita comigo. Eu te amo. Eu te amo. Só que agora você vai dizer isso para Jesus. Jesus, Jesus, eu te amo. eu te amo. Agora não é voz alta, quanto mais sincero. E lembrando a todos, se soubéssemos o poder dessa frase, Romanos capítulo 8, esse é o versículo da minha vida. Não coloquei na minha obrigação por causa da missão, versículo da casa de Ruth, mas que fosse qual é o versículo da sua vida, Padre, na Bíblia. Pois pega na sua Bíblia, tá? Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar no fundo do poço. Se você ama Jesus, Ele te tira do poço, Ele te levanta e transforma aquela sua morte. Nunca houve noite que pudesse medir o nascer do sol, a esperança que não há problema que possa pedir as mãos de Jesus. De novo. Eu vivi
mais que eu creio, Deus Pai, tenho aqui uma sugestão. Quem quer 2026 abençoadíssimo? Quando vem a vontade de xingar, mude, glória a Deus. Graças a Deus. Quando eu falo glória a Deus, vocês, graças a Deus. Gente, tudo é hábito. Padre, mas você começa a escutar as pessoas com palavrão e começa a entrar no palavrão. E o palavrão abre uma porta para o mal. E a bênção é bênção. Não abre a porta para o mal. E como eu fecho a porta para o mal? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu não entendo as coisas que eu estou passando, mas graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. E as bênçãos são derramadas. Amém? Creio em Deus Pai.